E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida simplesmente inacreditável e talvez a partida mais complicada de todo o ano. Foi jogada agora há pouco entre Magnus Carlsen e Jordan Van Foresch no TP Sigma, né? Que é um torneio clássico. E sim, Magnus Carlsen está de volta às clássicas, tá? E nessa partida, o Jordan abre com o peão em E4, o Magnus joga a defesa siciliana com o peão em C5, temos cavalo em F3, a variante moderna da siciliana com D6, peão em D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 ameaçando o peão de E, cavalo C3 defendendo, e o Magnus Carlsen, depois de alguma deliberação, decide jogar peão em A6 a Najdorf. E aqui o que o Carlsen não imaginava, eu acredito, é que o Jordan teria uma preparação hiper específica para utilizar contra o Magnus, que ele com toda certeza não esperava. Só preste bastante atenção em um aspecto dessa partida, que é o aspecto do relógio, tá? Se tem uma coisa que eu quero que você fique de olho é no relógio de Magnus Carlsen, porque apesar de ser uma partida clássica e 1h30 parecer bastante tempo, essa 1h30 passa bem rápido. E o Jordan vai complicar as coisas bastante. Ele joga aqui uma linha um tanto quanto antiga. Normalmente, nessa posição da Najdorf, as pessoas vão jogar bispo em E3, ou vão jogar bispo em G5, em outros casos, bispo em E2, até mesmo torre G1, H3, quase todo lance é um lance, o que torna a Najdorf um pesadelo teórico. Se você não tiver muitas horas de estudo, você vai ter muita dificuldade jogando isso. Óbvio que o Magnus conhece todas as linhas, mas o Jordan joga F4, que é a variante Amsterdã. Esta linha recentemente viu a luz do dia novamente, mas é algo que, assim, muito raro de ser jogado, né? O F4 cedo prende o bispo por dentro da cadeia de peões, já ameaça um E5 extremamente cedo, chutando o cavalo daqui, e o D6 é jogado unicamente para manter o cavalo em F6. Então, o Magnus pensa por quase 10 minutos antes de entrar na linha principal. Ele joga peão em E5, ameaçando o cavalo. E nesta posição, estabelece-se uma tensão central que nenhum dos dois jogadores realmente quer romper, né? Se o jogador de brancas captura esse peão, depois da retomada, ele vai ter que tirar o cavalo daqui, dama toma dama, vai tirar-lhe o direito do roque. E aí, o final fica um pouco pior para o jogador de brancas, que possui um peão isolado, né? E o Magnus não, né? O Magnus ele tem aqui os 4 peões em uma única ilha. Brancas, no entanto, tem 3 ilhas de peão diferente e perdem o direito ao roque. Ao mesmo tempo, depois do cavalo B3 do Jordan, né, o problema aqui para o Magnus é que se peão toma F4, ele isola o próprio peão de D, e depois de bispo por F4, é muito simples do jogador de brancas pressionar esse peão, que vai se tornar um problema posicional de longo prazo. Então aqui o Magnus pensa por um tempo e decide por bispo E7, né, deixando aqui o Jordan, se quiser, tomar em E5, D por E5 e jogar dama toma dama, e depois de bispo toma nós temos um belo final, no qual, é claro, as brancas têm aquele mesmo peão isolado, mas o jogador de brancas tem uma certa vantagem de desenvolvimento, bastante saudável. Brancas têm 2 peças desenvolvidas, enquanto pretas tiveram que voltar o bispo, não para a casa inicial, mas para uma casa na 8ª fila, e as brancas têm a vez de jogar. Então, o Jordan joga bispo em E3 e o jogador de pretas precisa, nesta posição, resolver os vários problemas de desenvolvimento que ele tem, enquanto brancas estão prontas já para rocar qualquer um dos lados do tabuleiro que quiserem, bem como finalizar rapidamente o desenvolvimento. E lembra que eu falei para você ficar atento no relógio? Para chegar nessa posição, que é uma posição teórica, né? O Magnus gastou 20 minutos. E 25 minutos a mais ele gasta para jogar bispo E6, que imediatamente é respondido com cavalo C5, ameaçando o bispo e o peão de B7. Olha a disparidade no relógio, que coisa absurda. Magnus possui 40 minutos, Jordan Van Foresch gastou 20 segundos. Então, tudo preparação do Van Foresch e o Magnus claramente numa posição extremamente desconfortável, se lembrando por que ele tinha parado de jogar clássicas, né? Aqui o Magnus estava pensando assim, meu Deus, por que eu fui voltar? Eu esqueci que é tudo linha de máquina, meu Deus do céu. Dito isso, eu te prometo, a partida vai ficar muito interessante e muito caótica logo logo, tá? Nessa posição, a melhor escolha da máquina é voltar o bispo para o C8, acredite ou não, defendendo o peão de B7. Só que isso dá a opção do jogador de brancas, na verdade, optar pela linha de empate. Dá para jogar bispo C8, cavalo B3, bispo E6 e cavalo C5, né?
E o Magnus é o Magnus, ele não quer empatar. Até porque se ele empata, ele perde muitos pontos de rating. Ele quer jogar para ganhar sempre, né? Por consequência, Magnus Carlsen joga o lance de contra-ataque. Ele joga bispo em A5, né? Basicamente falando, tudo bem, tome em B7 e eu vou capturar o seu cavalo e tomar em E4. E nós temos aqui uma posição igual em termos de material, mas você fica com uma estrutura de peões com peões dobrados, uma estrutura muito pior, e eu abro mão do par de bispos. Jogo desbalanceado é o que o Magnus mais gosta de jogar. E novamente ele gastou 10 minutos nessa decisão, então nós temos 1h30 a meia hora no relógio aqui. Basicamente o Magnus está completamente pego de surpresa pela decisão do Jordan Van Forecht, foi completamente pego de surpresa aqui com a preparação, né? E na partida o Van Forecht pensa pela primeira vez. Não tem problema nenhum ele entrar naquela linha que a gente comentou, de cavalo por B7, bispo toma, peão toma e cavalo por E4. Não é uma linha perigosa para o jogador de brancas. A estrutura tá tenebrosa de ruim, mas o par de bispos compensa. E na partida de fato, o que nós temos é bispo D3 calmamente defendendo o peão de E e falando para o Magnus, tudo bem, volte e defenda o peão de B. Outra possibilidade também tranquila a se considerar é cavalo toma bispo aqui, né? O Magnus também estava dando ao Jordan a possibilidade de dobrar os próprios peões dele, mas ao final da linha nós teríamos aqui a dobra dos peões do Jordan também. Então os dois jogadores ficariam com uma estrutura de peões bem ruim neste final. Dito isso, Jordan simplesmente, né, defende o peão de E, e nós temos o bispo em C8 defendendo o peão de B. Então agora o Magnus joga cavalo B3 ameaçando o bispo, forçando o bispo por cavalo, peão toma e bispo em D7 por parte do Magnus Carlsen, gastando mais 11 minutos no relógio para jogar este lance, né? Provavelmente incomodado com a possibilidade de um bispo C5, cortando o roque, estava considerando aqui as possibilidades. E aqui, nesta posição, a partida vai ficar extremamente caótica, porque o Van Forecht poderia simplesmente seguir fazendo roque, né, tranquilo. Ele poderia também, né, seguir jogando o bispo C5 que eu comentei, que não é um mau lance, para evitar o roque do Magnus. Aí cavalo C6 para tentar alguma ideia potencial, né, de roque grande, o Magnus poderia jogar sem graves problemas, né, então algo como o roque das brancas. E aqui o roque grande não seria má ideia. Dito isso, na partida o Van Forecht joga cavalo A5, ameaçando o peão de B7 e gerando um tema, vamos imaginar que B5 seja jogado, de usar a casa de B7 para manobrar o cavalo. Olha que loucura! Aqui se bispo C5 cortando o roque e o mesmo cavalo C6 fosse jogado, cavalo B7 incomoda muito mesmo, porque depois de cavalo em D6 cheque, você não tem nenhuma maneira de defender o peão de F sem acabar entrando na mira do bispo. Então o cavalinho A5 que joga aqui o Van Forecht é um lance que, na verdade, tem assim uma tonelada de ameaças por trás, além das simples ameaças sobre o peão da casa de B7. Magnus Carlsen, então, joga bispo na casa de C6 e o Van Forecht joga torre B1, renovando a ameaça em B7, mas basicamente trocando pelo peão de E. Temos bispo por E4, cavalo por E4 e no final da linha torre por B7. E agora o Magnus com 14 minutos no relógio, apenas no lance 18, tem um problema. Ele não consegue desenvolver as peças e fazer o roque tranquilamente, porque a torre do Jordan está infiltrada e isso causa uma série de problemas. Por exemplo, o Magnus não pode simplesmente e tranquilamente, né, fazer o seu roque, porque isso leva a torre C7 e agora você não consegue tirar o cavalo. Olha que loucura, o cavalo não dá para sair da casa inicial, que é assim algo completamente insano de você pensar. E ele defende o peão de C. Não dá também para você simplesmente tomar em C3, porque leva a torre C7 na mesma, dessa vez ameaçando o cavalo e também ameaçando torre C8 cheque, que pega a torre. Então o que o Magnus tem que fazer é jogar cavalo D7 e ele o faz depois de 1 minuto de reflexão. E o Jordan faz o roque. E aqui, novamente, o Magnus é colocado meio que numa zugzwang, né? Ele tá quase que numa zug. E ele tem 13 minutos contra meia hora do Jordan. Como assim o Magnus tá numa zug? Eu nunca vi o Magnus ser pego numa preparação dessa maneira, com esse grau de problema, né? O problema aqui pro Magnus é que, vamos imaginar que você tome o peão de C. Depois de bispo em D2, o cavalo não tem muita casa para ir.
E bispo B4 é a ideia cortando completamente o roque do Magnus, né? E este cavalo também não pode se movimentar porque o peão de F cai na sequência, né? Então aqui a ideia seria algo como, por exemplo, né? Vamos imaginar cavalo E4, bispo B4. O cavalo não pode se mover por conta de torre cheque, por conta de torre F7. Não dá para fazer roque, não dá para trazer a torre. Tudo tá meio preso, né? Se você jogar cavalo cheque, rei em H1, né? Vai vir torre em 1, pressionando o cavalo e pressionando também um pouco o peão, né? E o peão de C é um peão passado que logo vai começar a correr. Então, o Magnus decide jogar torre em C8, pressionando o peão ao invés de tomá-lo imediatamente. E o Jordan avança o peão. Agora o Magnus decide por cavalo F6 e, acredite ou não, este lance permite as brancas ganharem no mínimo um peão e no máximo muito mais do que um peão. Em menos de 20 lances, Magnus Carlsen foi completamente dominado pelo Floresta, né? Pelo Jordan Van Foreст, e ele tem 5 minutos no relógio para 28 minutos do Jordan. Acredite ou não, qual era o lance para o Magnus? Era o lance que ninguém jogaria torre em F8, segurando o peão de F para poder tirar o cavalo para uma casa diferente, tirar o cavalo para C5, sem que torre de B tome F7, que era o grave problema. Qual é a lógica então? Cavalo em F6, pause o vídeo, veja se você é capaz de encontrar por conta própria e depois venha ver se você encontrou o absolutamente maravilhoso cavalo C6 do Floresta, né? Esse lance, cara, é um absoluto espetáculo, né? E ele é um lance que vence em todas as categorias. Não tem nada que o Magnus possa fazer. Estamos ameaçando o peão de E, não tem defesa, né? Por que eu não posso simplesmente tomar o cavalo? Por conta de torre B8 cheque, a torre cai ganhando a qualidade. Por que eu não posso defender de cavalo D7 de novo, né? Defendendo aqui. O problema, mais uma vez, é que você fica numa zug. Agora a torre em A7, né? Pressionando ali o peão de A. E o que você vai fazer de pretas, né? Se torre por cavalo, leva o torre A8 que a gente já falou, certo? Você vai jogar o quê? Não tem lance para jogar, preste atenção, né? O peão vai jogar F6, por exemplo, né? Torre D1, torre por cavalo tá vindo. Não tem mais cavalo F6. Você tá numa zug. Não tem lance para jogar simples assim. Cavalo C5, por exemplo, parece bom, né? Torre E7 tá vindo, torre F7 tá vindo. E o outro cavalo em C5, né? Bispo toma, cavalo toma, agora torre E7, torre F7, por exemplo, não tem lance para jogar. O Magnus se vê forçado a entregar a qualidade com torre por cavalo. Temos torre B8 cheque, E7 e torre toma torre, ganhando a qualidade. Forest está ganho em 20 lances contra Magnus Carlsen numa partida clássica, né? E o Magnus tem 4 minutos, mas o Floresta tem 25. Torre por C4, e agora você verá por que Magnus Carlsen é o GOAT, né? Por que o Magnus é o Magnus e o resto da galera é o resto da galera. Magnus com 4 minutos no relógio e a qualidade a menos possui cavalo e peão pela qualidade, tá prestes a ganhar mais um peão. Vocês acham que Magnus Carlsen é capaz de segurar este final? Ou vocês acham que o Magnus Carlsen é capaz ainda de virar um final desse com os cavalos? É algo assim, completo. E com 4 minutos no relógio. Lembrando que quando eles chegarem no lance número 40, eles ganham acréscimo. Nessa posição, o lance para as brancas é insanamente complicado. O lance para as brancas é bispo C1, abrindo mão do peão de C2 para poder jogar bispo cheque e começar a correr atrás do rei. Então, rei D7, você sai correndo atrás do rei com cheques, na verdade você tem torre F8 e F7 tá caindo com cheque e o rei tá completamente exposto. Bispo C1 é lance de máquina. Bispo C1 é um lance impossível de um ser humano jogar. E o bispo C1 ele também funciona na ideia de que se torre em A4 indo atrás do peão de A e evitando o bispo A3, você tem A3, você não perde o peão de A, que é muitíssimo importante para facilitar a vitória branca. Na partida, torre A8 indo atrás do peão de A e, claro, torre A4 segurando indo atrás do peão de A das brancas. C4, torre por A2 e bispo B6 para poder jogar C5. Rei E6 do Magnus Carlsen, C5 e torre na casa de C2, evitando, é claro, o avanço do peão e abrindo mão do peão de A. E a máquina já acredita que a posição está empatada. Desde aquele bispo C1, né, que não foi jogado, a máquina já vê a posição como empatada. Mas é humanamente difícil de jogar essa posição. Torre por A6
O jogador de brancas está preparando o cheque descoberto, movimentando o bispo a partir dessa posição. E aí, o que você jogaria aqui de pretas, né? O bispo se move com cheque e, acredite ou não, o único lance que empata nessa posição é o completamente absurdo cavalo D5, deixando o bispo se mover com o cheque que quiser. Não tem nada. O rei foge para D7. Todas as suas peças estão em casas claras. Este, na verdade, é um bispo fantasma. Ele não consegue atacar nada na posição do jogador de pretas. Bispo D8, rei D7. Bispo A5, rei E7. O rei sempre foge para algum lugar. Mas o Magnus tem 1 minuto no relógio e é completamente impossível você encontrar uma sequência dessa. Rei E7 e, de repente, se torre em E1, ameaçando aqui o cavalo e o peão, nós vamos conseguir ganhar de novo. Porque o que acontece? Quando o Magnus joga a torre C2, ele está, é claro, ameaçando ganhar o peão de C, torre por A. A ideia dele é cavalo por C5, só que não dá para jogar por conta do descoberto. Então, o rei na casa de E7 parece renovar a ameaça de cavalo por C5, mas a ideia é torre 1 para você ganhar o peão de S. Cavalo por C5, torre por E5, cheque. É a ideia vencedora, e mesmo com o cavalo em E6, você ainda persegue o rei com os cheques e você ainda tem bastante jogo. Jordan Van Forecht joga torre A7 cheque, e o Magnus acredita que vai empatar. Rei E6, torre A6, rei E7, mas agora, ao invés de empatar, torre D1. E note como o relógio igualou, cara. Olha o relógio, o jogo já tá igual. Já tá praticamente igual o relógio. 3 minutos pro Magnus, 8 minutos pro Floresta. E o Magnus joga um recurso defensivo completamente absurdo. Cavalo D5, pendurando um cavalo, que se você tomar, você leva mate, porque o cavalo tá cortando a casa de F2. Então é um mate do fundão acontecendo aqui ao mesmo tempo. Torre por cavalo, obviamente, leva mate, né? Então, brancas jogam e existe uma sequência. E uma sequência apenas que vai dar sequência. Uma sequência que dá sequência é foda. Mas existe uma sequência apenas que retém vantagem para as brancas. E de novo, é completamente absurdo. Pensa numa coisa difícil, é você ganhar uma partida de xadrez deste homem chamado Magnus Carlsen. Você pode ter uma posição ganha, mas você ganhar é extremamente difícil. Ele vai fazer você trabalhar muito duro pela vitória. E o único lance vencedor é o sacrifício brilhante Bispo D8, né? Bispo D8 é maravilhoso, maravilhoso. Você aproveita aqui que a torre corta toda a sexta fila para que o adversário seja forçado a uma de duas péssimas escolhas. Ou ele pisa na coluna D, tomando o bispo ou não, e perde o cavalo com cheque, e esta simplificação facilita e muito a vitória branca, né? Aqui vai facilitar demais a vitória do jogador de brancas, a simplificação. Ou você pisa na 8ª fila e leva torre A8, e agora o bispo se movimenta com cheque. E a ameaça que o jogador de brancas tem, imaginemos que algo como, por exemplo, H6 seja jogado, é que o jogador de brancas agora vai tirar o bispo daqui para uma casa onde ele fica de olho no torre C1. Por que eu não posso tomar o cavalo, né? Por que eu não posso tomar o cavalo? Conta de torre C1, cheque. Se eu jogar bispo G5, cheque descoberto, de repente eu posso tomar o cavalo e torre C1 não é mais mate. E se cavalo toma bispo, a gente novamente simplifica, que é show, né? Então, por exemplo, bispo G5 cheque, rei D7, torre toma cavalo é cheque, mesmo que no final da linha eu acabe perdendo o bispo, dá certo. O Magnus joga F6, é genial, porque agora o bispo não consegue sair para G5, é genial a defesa do cara. Bispo toma cheque, ganha um peão, mas não ganha um cavalo, né? Rei F7, ele não sai para a coluna D, e bispo G5 por parte do Forest, né? Que a máquina tá dando erro, mas é porque ela tava numa profundidade baixa, né? Mas ganha também, né? Bispo G5 aqui ganha também. E a ideia é clara, né? Eu tô ameaçando tomar o cavalo sem levar mate. Lá, se cavalo por G5, torre toma cavalo, não tem cheque mate, simplifiquei para algo mais fácil de ganhar. Na partida, torre por C5 segurando o cavalo, e as brancas, acreditem ou não, precisam jogar algum lance que fica de olho tanto em cavalo F4 quanto em cavalo E3, que era também outro recurso defensivo maravilhoso do Magnus, né? Por exemplo, aqui, se eu tiro o bispo, sei lá, para uma outra casa, bispo volta para D8, por exemplo, pretas tem cavalo E3, e com os cavalos aqui, ó, na carinha do meu rei, ajudando a torre, você, na verdade, de repente, tá perdendo o jogo, tá? Acredite ou não, isso seria uma maneira de perder. Então, o bispo G5, ele também
para cavalo E3, para cavalo F4, para torre C1, para tudo isso, torre toma, o bispo precisa se manter nessa diagonal, bispo C1 é único, beleza? Nesta posição, Magnus Carlsen está um pouco pior e ele quer fazer uma fortaleza com o cavalo F6, ele joga H6. E o H6, aparentemente, perde o jogo, né? Mas veremos que esse tipo de final, a vitória nesse tipo de final é muito mais complicada do que você poderia imaginar. Esse talvez seja o final mais complicado que eu já vi em toda a minha vida. Beleza, né? O Van Foreest joga torre cheque, vem rei G8, H3, gerando um respiro pro rei, torre B5, rei H2, beleza, né? A máquina não gosta muito, mas o erro aqui é muito exagerado, né? Cavalo F6, torre D3, simplesmente controlando casas aqui. Torre C5, novamente, a avaliação muda muito pouco, mas torre B1 um pouco mais agressivo, um pouco mais preciso. E bispo B2. Então, estamos aqui com os temas do final mais ou menos definidos, né? Brancas vão tentar pressionar o peão de E. E o jogador de pretas vai tentar defendê-lo com táticas. Então, pretas jogam cavalo F4, ameaçando a torre. Temos torre G3, cavalo H5 ameaçando a torre de novo. E torre C3 tentando trocar as torres. Torre D5 tentando entrar na segunda fila, dando um duplo no bispo e no peão. Torre C2 evita isso. E rei H7. E de repente, como exatamente você vai ameaçar ganhar esse peão duas vezes aqui na posição? É muito difícil você ameaçar este peão uma segunda vez de maneira que de fato faça algo. Por exemplo, você poderia tentar torre em E7, mas aí o cavalo volta para G6 tocando a torre daqui e defendendo o peão, né? E não dá tempo de você, não tem como você manter a torre aqui pressionando e trazer a outra torre, não vai dar tempo. Este cavalo vem para F4 quando você move a torre. Então, cavalo G6, bispo A1 por parte do Floresta, né? Permitindo que as torres sejam dobradas. Cavalo G6, torre A2 e torre D1. E como você ameaça esse peão mais vezes do que o Magnus pode defender? Torre E2 é uma tentativa, mas a torre volta. Como já vimos, não tem torre 7, né? Então o bispo C3 na tentativa de torre A5. Vamos trocar as torres. Cavalo F4 ataca a torre. Torre E3, torre B5. Aqui a gente já passou do lance 40, o acréscimo já foi dado, né? Mas os jogadores já estão ficando no apuro de tempo de novo. E o Force tenta torre A5, vamos trocar as torres, né? E no final, se a gente troca as torres, depois eu trago o bispo e eu vou finalmente ganhar o peão, certo? E o Magnus diz errado. Torre B3. Cravei o bispo. Bispo por peão, quando você finalmente tem as três peças ameaçando o peão de E, quando finalmente você conseguiu coordenar dessa maneira, você não pode tomar. Se você tomar, você perde a torre. Então, bispo D4, lidando com a cravada, ofertando uma troca de torres com um ataque descoberto na torre que está desguardada em B3. Então, se peão toma bispo, torre toma torre, é a ideia. Vem torre por E3, bispo por E3, cavalo H4, e o Magnus finalmente perde o peão de E, mas em troca ele perde apenas um singelo presente, o peão de G2. E novamente nós temos uma posição, mais uma vez, que só um lance vence. Este é o cara mais ensaboado do xadrez. É mais difícil ganhar do Magnus Carlsen do que você fazer qualquer outra coisa, né, no xadrez. Ele vai dar mais trabalho do que qualquer outra conquista jamais daria. Por exemplo, parece que G3 é completamente ganhador dando um duplo nos cavalos, mas na verdade se G3, cavalo F3, a única casa que você pode ir com o rei, né, é a casa de H1, você perde o peão de H e o final está completamente empatado. Torre por E5 parece ganhador, por incrível que pareça, depois de cavalo toma peão, está completamente empatado. Em que base está empatado? Rei e torre contra rei e cavalo empata, né? Se a gente for trocando peões demais, a gente vai para um final teoricamente empatado sob circunstâncias normais. Na partida, bispo em D2, tentando uma armadilha, né? Este lance tenta envenenar o peão de G, certo? Por parte do Van Foreest. E a ideia é, se cavalo toma G2, eu jogo torre por E5, né? Ou eu jogo rei G3, e aqui os cavalos estão meio presos, você tá meio que numa Tsutsuvang. Você não consegue mexer um cavalo sem pendurar o outro. Se você jogar G5, vem torre por E5, e você tá praticamente numa Zug, não dá pra voltar um cavalo, né? Sem que o outro caia, certo? Então aqui neste caso o bispo toma, por exemplo, o outro cavalo acaba caindo. Na verdade eu acho que bispo toma nem ganha por conta de cavalo G6, de tão difícil que são esses finais. Mas aí rei G4 primeiro,
rei G6, por exemplo, e agora bispo toma, não tem cavalo G6. Se rei G7, agora bispo toma, cavalo G6 e você tem esta diagonal. E aí o final subsequente ganha. Então, tem uma ideia de envenenar o peão, só que com o peão de F dá para tomar. Porque o peão de F, na verdade, segurando o cavalo em H e apoiando o avanço do peão de E, as pretas conseguem segurar. O final é extraordinariamente complexo. Eu vou te mostrar a linha que segura. Rei G3 ameaçando ambos cavalos. E4. E3 tá vindo. Simples assim. Simples assim, tá vindo E3. E este é o problema, E3. Vamos imaginar, torre A7, E3, né? Simples assim. Então vamos imaginar, você joga um lance aleatório, como por exemplo, né, torre A4. E3, bispo toma, cavalo toma, rei e cavalo contra rei e torre, teoricamente empata. Então nós temos torre em A7 do Floresta, né? E a ideia é, o mesmo E3 agora perde para bispo C3. Eu cravei o peão de G, tô ameaçando vencê-lo com um cheque, né? Então você precisa descravar o peão, o Magnus joga rei G8 e vem torre A4, E3, bispo toma, cavalo toma e rei toma H4. E nós temos rei e cavalo contra rei e torre, que é claro, um empate teórico, salvo enormes exceções, né? Salvo algumas exceções e é dificílimo de ganhar. Então, rei H7, torre A5, né? Rei G6, torre E5, cavalo cheque, cavalo D4 e opa! Nessa posição, né? Rei e cavalo contra rei e torre, qual é a condição de vitória do rei e torre? Qual é a única situação na qual o rei e torre vai ganhar? É na situação onde a torre consegue controlar o cavalo, colocar o cavalo preso no canto e utilizar-se disso para uma Zugzwang. Esse é o único final que rei e torre ganha de rei e cavalo. E a única ideia também para você ganhar tipo de rei e torre contra rei e bispo, né? Você usar teminhas de ameaça de checkmate para você ganhar. H5 e cavalo H6, mantendo o rei e o cavalo perto um do outro, é a maneira de empatar. O que não pode é afastar o cavalo. E o Magnus, com 5 minutos no relógio, joga cavalo D4 e, de repente, o rei e o cavalo estão completamente separados pela torre. E talvez, só talvez, com uma precisão absurda, este cavalo não consiga retornar. Então nós temos torre E4 ameaçando o cavalo, cavalo B5, torre C4, e o cavalo não consegue voltar, ele está ficando preso no canto. Essas duas casas estão controladas e essas duas também. Você fala, como assim essa daqui tá? Pois é, se o cavalo vem, torre crava. Então, na verdade, o cavalo aqui tá meio preso, ele tá no centro do tabuleiro, abre aspas, mas tá preso no canto, ele não consegue voltar, a torre divide o tabuleiro. Então o Magnus passa a vez de rei, mas ele tem que piorar o rei, e são nessas Zugzwangs que o Forte vai melhorando o próprio rei dele e vai ameaçando a posição. Então, torre C6, evitando o retorno do cavalo, cavalo D4 ameaça a torre, torre ameaça o cavalo, cavalo B5 ameaça a torre. E aqui é bastante complicado de você manter o cavalo controlado, né? Então torre D7, ele comete um erro que empata, mas o Magnus não aproveita a oportunidade para melhorar o rei, né? Para voltar a posição ao que era. Ele tenta tirar o cavalo da cadeia e rei F5, o cavalo ainda está dentro da cadeia. O rei controla a saída do cavalo. Cavalo E2 tentando tirar o cavalo da cadeia, torre E7, cavalo cheque, rei F4, rei G6 tentando melhorar o rei. E a gente meio que repete a mesma manobra, só que antes o rei estava em G4, agora ele está em F4, né? Então, ó, isso tudo já foi jogado antes, só que dessa vez, ao invés do rei H7, rei H5, e não, torre cheque não ganha o cavalo, porque G5 é contra cheque. Então, rei E5, G5, e aqui agora, esse final é talvez o final mais complexo que eu já vi, né? É extremamente difícil de entender todas as ramificações, mas a ideia é torre C6. E o cavalo, de fato, tá mais ou menos preso. Na partida, nós vemos rei E6, tentando ir ameaçar o cavalo por aqui, tentando controlar essa casa. Cavalo A3 ameaça a torre, torre D4, cavalo B5 ameaça a torre, torre D3, e rei H4. E o que o Magnus está tentando fazer é vencer o final. Ele está tentando jogar H5, G4 e falar, olha, eu não tô nem aí se você capturar o meu cavalo, você vai ter que entregar a torre no peão de G que eu vou passar. E esse plano do Magnus, na verdade, meio que funciona sob circunstâncias normais, se ele tivesse tempo infinito.
mas é 1 minuto para 40 segundos no relógio. E olha o trabalho absurdo que o Magnus está dando, né? Mas beleza, rei E5, né? Mantém o controle do cavalo mais ou menos. H5, torre B3 ameaça o cavalo. Cavalo A7, torre C3, evitando que o cavalo volte, por aqui pelo menos. Torre B5, cavalo B5, torre C5. E por incrível que pareça, o lance para o Magnus é o lance que perde a peça. É jogar cavalo A7. Aí você fala, como assim perde a peça? O cavalo está totalmente controlado na cadeia, ele não tem nenhum lance que sai. Então o problema é que ele vai de fato perder o cavalo. Você vê? Se rei D6, né? G4, peão toma, e o rei for atrás do cavalo vai ser perdido. Qual que é o problema? Tanto faz perder o cavalo, né? Aqui a gente joga, por exemplo, né? Cavalo perdendo aqui o cavalo, rei H3, né? Eu vou avançar o peão. Não dá tempo de você parar a promoção e trazer o rei, né? Você pode tentar trazer o rei, mas eu promovo e você tem que entregar a torre. O Magnus não joga o contra-intuitivo lance que entrega o cavalo. Ele joga cavalo A3. E vocês vão ver uma das exceções, que é rei e torre contra rei e cavalo ganhando para as brancas, né? Esta é uma gigantesca exceção. Por quê? Depois de rei F5, né? Aqui o cavalo não tem nenhum lance que passa a vez que não cavalo B1. E o cavalo tá preso e o rei tá perto o suficiente para parar os peões. Então cavalo B1, torre C2 e o cavalo está na cadeia, né? Ah, mas por que não pode jogar cavalo A3? Pode, mas depois de torre B2 de novo. Cavalo preso. Totalmente dominado, totalmente controlado. Cavalo C4 não pode ser jogado por conta do torre B4. G4, peão toma. Ainda a mesma ideia, né? Se jogar cavalo aqui, o torre B4, rei F4, ó, ameaça mate, rei H5. E esse é o final mais difícil do xadrez, de longe, né? Aqui você tem que jogar rei F5 e manter a ameaça de mate, forçar o adversário a voltar e jogar torre G2, deixando o cavalo sair para você tomar com cheque. E o objetivo dessa brincadeira é o seguinte, né? Vamos imaginar que o cavalo saia, torre G4 cheque, rei H3. Você joga agora torre B4 ameaçando ali o cavalo. Cavalo A7 ele tá preso, como já vimos, né? Cavalo C7, por exemplo, e a ideia é você ir prendendo o cavalo, né? Você ir prendendo o cavalo com o rei e a torre e ir aproveitando que o rei tá muito no canto, usando temas de mate. É um final, assim, dificílimo. São pouquíssimas posições nas quais rei e torre vão ganhar de rei e cavalo, mas em todas elas são posições onde o rei e o cavalo estão extremamente separados. Na partida, torre A2, ameaçando o cavalo. Cavalo C4, Magnus conseguiu empatar, torre C2, e era para trazer o cavalo mais para perto, né? Era para usar cavalo B6, aqui era o lance que segurava. O Magnus voltou achando que empatava. Aí torre C3, não é cheque, né? Mas ameaça o cavalo. Cavalo B1, torre D3, e nesta posição o Magnus abandona. Por quê? O cavalo está preso em B1 de novo, ele está completamente preso. Então o Magnus não tem lance de cavalo para fazer, ele vai ter que largar o peão. E agora, rei e torre ganha de rei e cavalo, por quê? Porque o cavalo está preso. E a ideia para o jogador de brancas é cortar com o rei a casa de D2, então vamos imaginar aqui, né? A gente joga este lance cortando com o rei a casa de D2, e com a torre nós ameaçamos o cavalo, né? Então aqui agora com a torre nós ameaçamos o cavalo, cortando as demais casas e ganhamos a peça. Nós temos Jordan Van Foreest ganhando de Magnus Carlsen no final mais difícil de todo o xadrez, depois de uma super preparação, um jogo cheio de erros, cheio de chances perdidas. É extremamente complicado, né? Eu espero que vocês tenham curtido. Os poucos de vocês que chegaram ao final desse vídeo compridíssimo, né? Deve ser um dos vídeos mais longos que eu já gravei aqui pro canal. Se você chegou ao final, cara, você é um herói. Você gosta mesmo de xadrez, tá? Deixa o like, se inscreve aí, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!